me ajudar a ver como é que está a expressão de vocês. A expressão escrita. E a expressão escrita conta, tá? Não importa se é escrito, se é manuscrito ou se é digitado. Vocês têm que ter atenção à pontuação, à organização sintática da frase, de maneira que gere clareza, de maneira que a pessoa entenda o que você está querendo dizer ou está dizendo. Tá? Então, preocupar-se com a expressão das ideias no texto é muito importante. Bem, não dá. A aula passada eu fiz a correção das questões. Agora, as dúvidas em relação à correção são individuais. Qualquer um que tiver, entra em contato comigo. Amigos, o que é que eu estou pensando em fazermos juntos nesse primeiro momento? Lembra que algum de vocês suscitou para mim a questão de que precisava ser feita uma revisão de figuras de linguagem? Então, eu acho que o momento inicial pede isso agora. É o dia, a hora e o lugar para a gente revisar um pouco figuras de linguagem. Com a turma do primeiro ano Saturno, eu acredito que eu já tive contato com essa revisão logo no início do ano, mas com a turma Júpiter a gente não conseguiu fazer. Esse é o momento de nós fazermos uma revisão, né, e tirarmos toda e qualquer dúvida em relação a figuras de linguagem. É um assunto muito importante, ele é cobrado bastante nas provas, mas mais do que isso, é importante porque é a forma de nós explicarmos como determinados fenômenos acontecem na língua poética, na língua literária. Às vezes a gente ouve uma coisa. Os textos que fizemos sobre um tema que pegamos na sala, você vai entregar a nota dele e não entendi a pergunta em relação à narrativa, é lugar, onde, quando, o quê, é isso? Sim, mas isso aí foi da primeira unidade, foi lançado a nota já, tá? Ok. Então, assim, eu mandei uma atividade de figuras de linguagem para que vocês resolvam ao longo da semana, ok? E agora eu quero revisar com vocês aqui mesmo, pode deixar aí a minha imagem aparecendo, eu vou revisar com vocês algumas figuras de linguagem, lembrando com vocês trechos de poesia, trechos de música e discutindo as figuras. Eu estava dizendo que as figuras de linguagem são importantes porque elas explicam fenômenos da língua poética. Às vezes eu estou ouvindo uma poesia e eu curto muito uma coisa que foi dita. Por quê? Porque é bonito, né? A arte é ligado a esse sentido de beleza. Na literatura não é diferente. Quando eu ouço uma poesia, quando eu ouço uma canção, quando eu leio um livro e eu vejo que o escritor produziu um parágrafo, um verso diferente, um pouco bonito isso aqui, normalmente é bonito, nos causa estranhamento, exatamente porque ele operou, né, ali uma figura de estilo, uma figura de linguagem. São as figuras de estilo e de linguagem, né, ou de linguagem, que tornam o texto literário, né, tão exótico. Você já postou essa atividade? Postei. Está lá no Classroom. Mas não se preocupem com ela agora. O que eu estou dizendo é, a gente pode pegar ela daqui a pouco. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção nas minhas explicações. Eu vou relembrar com vocês algumas figuras de linguagem. Primeira figura de linguagem, talvez a mais simples de ser reconhecida, é a comparação, a símile, também chamada de símile, daí a palavra similaridade. O que é a comparação? É quando no texto poético, né, gente, isso pode ser usado na língua jornalística, pode ser usado na língua cotidiana, mas eu vou dar um recorte artístico. Então, é quando eu, na língua poética, estabeleço uma relação entre duas realidades, só que deixando explícito o conectivo comparativo. Né? Se eu digo, então, olha,
O nosso amor não vai parar de rolar e seguir como um rio. Nessa expressão da música da Adriana Calcanhoto, ela estabelece uma relação entre o fluxo contínuo das águas de um rio ao amor infinito que ela sente. Só que ela usa o conectivo como, como. Então, quando você tiver esse conectivo, você vai ter uma comparação, uma símile. Vamos tentar explorar outros conectivos comparativos. Quais outros? Que nem, igual a, tal qual. Essa comparação pode ser também de superioridade, né? Mais que, menor que. Então, sempre que eu tiver esse conectivo à mostra, eu tenho uma comparação. Ah, vocês não estão conseguindo ouvir direitinho? Ah, que pena. Tanto sofrimento para preparar essas musiquinhas. Pô, fiquei triste agora. Fiquei triste. Não entendo por que vocês não ouvem. Fica travando, né? Que pena, que pena, que pena. Que pena. Então eu não vou poder usar minhas musiquinhas, mas vou falar. Eu passei aqui a música do Renato Russo, Legião Urbana. Eu vou cantar, então. Vou estragar a manhã de vocês. Né? É... O Renato Russo diz assim: os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Que nem feijão com arroz. Gente, tá simples demais entender o que é comparação. Não vamos confundir, portanto, uma comparação com uma metáfora, porque a metáfora também estabelece uma relação de proximidade, né, entre duas realidades. A metáfora é uma forma de comparação, só que é uma comparação, né, que se faz de maneira direta. Ela não usa o conectivo. Ela não usa o conectivo comparativo. Vamos pegar exemplo aqui de novo com uma música. Só um momento, gente. Moment, please. Sim, se eu pego, por exemplo, uma música do Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Veja que aqui eu não tenho a palavra, o conectivo que estabelece comparação. Eu não disse amigo é como se fosse. Amigo é que nem. Eu digo amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Então, quando a metáfora se estabelece, é claro, entenda que é claro que o sentido é comparativo. É claro que eu estou dizendo que amigo, né, é uma coisa tão valiosa que merece, é comparável àquelas coisas que nós guardamos dentro dos cofres. Né? Mas ele não usa conectivo. Dá outro exemplo. Né? Se eu digo assim, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Eu pego um elemento, o elemento da noite, que possui atributos comparáveis àquilo que eu estou sentindo. Quando você foi embora, eu me senti triste, eu me senti vazio, eu me senti sozinho, eu me senti solitário. Ora, veja que a noite possui alguns atributos. A noite é o lugar da solidão, normalmente é o lugar, né, onde todos estão.
adormecidos, a noite é o lugar do silêncio, a noite é o lugar, né, onde vozes solitárias conversam conosco. Eu quero dizer que a noite pode ser comparada a um momento de tristeza, só que ele não usou o conectivo, ele fez isso de maneira direta, ok? Então, principal diferença entre repreende, não entendi, Clara. Bem, vamos lá, outra figura de linguagem. Vamos revisar aqui todas as figuras. Eu adoro falar de figura de linguagem. A figura de linguagem que nós vamos revisar agora é a antítese. Eu digo revisar porque eu tenho certeza que vocês já estudaram isso, né? A antítese, que é uma aproximação de palavras opostas. Palavras opostas. Né? Então, é uma relação de antonomia. É uma relação de antônimos. Se eu digo uma noite longa para uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. Essa música do Paralamas de Sucesso, ó, uma noite longa para uma vida curta. Clara, você pede para repetir metáfora? Clara, só concentra no seguinte, Clarinha, né? Comparação, né? É uma aproximação entre duas realidades com conectivo. Se eu digo, por exemplo, meu coração está claro como o dia, isso é uma comparação, como o dia. Mas se eu digo, né, o sol amanheceu hoje quente no meu coração, veja que aqui é claro que eu também estou usando uma linguagem alegórica, metafórica. Eu estou comparando, né, a alegria que sinto ao dia e à claridade. Mas na expressão, hoje o sol amanheceu quente no meu coração, não há explícito conectivo. E se não há explicitude do conectivo, eu tenho uma metáfora. Bem, Clara, eu também adoro essa música. Então, olha só, uma noite longa para uma vida curta. Longo, curto. Jogo de palavras opostas. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Eu falei agora há pouco. Quem é que vai me responder? Vou começar a cobrar a resposta de vocês aqui. Participação. Antítese. Perfeito, Ana Luísa. Perfeito. Vamos dar um exemplo de antítese? Vou cantar uma música do Legião Urbana. Né? Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. Lembro e esqueço como foi o dia. Lembrar, esquecer. Né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Gente, bem, a ideia da metáfora, ou desculpa, da antítese, não pode ser confundida com o paradoxo. O paradoxo é uma confusão de ideia. A antítese é uma confusão de palavra. Então, às vezes eu vejo aqui um texto que está trabalhando a oposição, mas é só na ideia da palavra. Né? Então, eu digo assim, tem uma música do Engenheiros do Havaí, e ele diz assim, as revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos para as mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. A cara limpa, a roupa suja. A cara está limpa, a roupa está suja. Não há oposição de ideias, percebe? Há oposição de palavras. A cara é limpa, num sentido de que a juventude não tem nada a esconder, ela é autêntica.
a roupa suja, né? Também traz, mostrando uma característica da juventude, né? Se suja mesmo, né? Irreverente. Okay? Agora, o que é o paradoxo? Daniel Monteiro colocou aqui um exemplo maravilhoso de paradoxo. Dormir acordado. Dormir acordado não é uma confusão somente das palavras, porque também há, né? Há também o jogo da palavra, mas é mais, está num outro nível, é o nível da ideia. Quando eu digo que eu estou dormindo acordado, bem, tem uma confusão aqui. Como é que eu estou dormindo se eu estou acordado? Como é que eu estou acordado se eu estou dormindo? Sempre que vocês puderem fazer essa pergunta, como isso, se aquilo? Como isso, se aquilo? Toda vez que você puder fazer essa pergunta, você está diante de um paradoxo. Se eu canto para, vamos lá para a musiquinha? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Mudaram as estações, nada mudou. Percebeu que você tem aqui um paradoxo? Como é que não mudou se mudaram as estações? Como é que mudaram as estações se nada mudou? Né? Nicole Batista, lembrando aqui, estou adorando essa aula que vocês estão dando. Antítese e paradoxos são comuns no barroco. Né? É o estilo. Cada estilo escolhe sua forma de manifestação da linguagem. O barroco é pela dualidade, é pela oposição. Né? Depois eu tenho aqui outra pergunta. Também tem paradoxo na música que fala: todo mundo está revendo o que nunca foi dito, todo mundo está revendo o que nunca foi visto. Perfeito! Né? Como é que eu estou revendo aquilo que nunca foi visto? Né? Muito bom. Toda vez que eu puder, então, colocar essa indagação, como isso, se aquilo? Toda vez que eu puder perceber um estranhamento, eu tenho um paradoxo. Na música que eu estava cantando anteriormente, tem outro paradoxo muito legal, que é quando ele diz assim: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Mas como é que acaba se era para sempre? Como é que era para sempre se acaba? Percebeu? Tá? É isso aí, galera. Tem outro paradoxo que eu gosto muito na música. Eu adoro colecionar paradoxos, ouvir paradoxos nas músicas e gravar. Porque com certeza, a minha figura de linguagem predileta. Né? Ana Carolina canta: e cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Que ela está dizendo aqui, caramba? E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Bem, fugir é distanciar-se daquilo do qual se foge. Como é que eu fujo se eu me aproximo? Como é que eu me aproximo se eu fujo? Ok? Então, já vimos aqui 4 figuras de linguagem da maior importância. Lembrando que o paradoxo também pode ser chamado pelo nome horrível de oxímoro. É pouco usado, mas aparece nas provas. Então, o que é um oxímoro? É um paradoxo. Massa? Vamos agora para outra figura de linguagem que ninguém pode deixar de conhecer. Tem que ser usada por nós largamente. É a metonímia. Metonímia. Já ouviram falar nessa figura de linguagem? Metonímia. Eu quero ver se antes de eu falar, alguém me dá um exemplo de uma metonímia. Quero ver. A Ana Luísa lembrou aqui, já conceituou metonímia. Né? O todo pela parte. Daniel Monteiro, Oli Machado de Assis, ouvi Renato Russo. Por que isso é um exemplo de metonímia? Porque será metonímia todas as vezes que eu citar algo que é contingente. Assim, deixa eu explicar melhor isso. A metonímia, ela estabelece uma relação de substituição por contiguidade.
Veja que na metáfora eu estabeleço uma substituição por comparação. Vou explicar. Se eu digo, por exemplo, Maria é uma rosa, a metáfora bem simplesinha, né? Maria é uma rosa. Eu estou estabelecendo uma relação de comparação. Maria é bonita, eu acho a rosa bonita, então eu comparo Maria à rosa. Né? Eu acho a rosa cheirosa, eu acho Maria cheirosa. Eu acho a rosa delicada, eu acho Maria delicada. Existem elementos ou atributos da rosa que não entram nessa relação. Né? A rosa é um vegetal, tem clorofila, Maria não tem. Mas isso não impede que eu perceba, né, a relação de comparação. Na metonímia, galera, não é uma relação de comparação, é uma relação de contiguidade. O que é isso, professor? Que palavra estranha é essa? Significa que é uma relação de estar contido em. Significa que quando eu dou exemplo de uma metonímia, eu uso uma parte daquilo que eu quero falar. Não é comparativo, é uma parte. Se eu digo, se eu digo para você, queria tanto, mamãe, ter aqui os seus cabelos brancos. Queria tanto, mamãe, ter aqui os seus cabelos brancos. Ao citar cabelos brancos, eu não estou buscando um elemento comparativo ou metafórico. Né? Eu estou usando uma parte daquilo que eu quero que esteja aqui comigo. Talvez porque os cabelos brancos, né, eles denotam sabedoria. Então, quando eu escolho a parte que eu uso, normalmente tem a ver com o sentido do que eu quero expressar. Se eu dissesse, por exemplo, oi, e aí, tudo bem, gata? Queria tanto que a sua boca estivesse aqui agora. Opa, é diferente. Né? Queria que quando eu falo eu quero que a sua boca esteja aqui, é porque eu quero beijo. Né? Eu estou evidenciando aí a paixão, eu estou evidenciando aí a sensualidade. Então, a metonímia estabelece uma relação de contiguidade, que pode ser o todo pela parte, a parte pelo todo, o material pelo produto, o produto pelo material, o autor pela obra, a obra pelo autor, como vocês deram exemplos aí. Vamos tentar dar um exemplo aqui, por exemplo, de o material pelo produto. O material pelo produto. Se eu digo assim, o assaltante, na viela escura, levava nas mãos o aço assassino. Ele levava nas mãos o quê, gente? O que ele levava nas mãos? O que vocês entenderam nessa frase? A faca, né? Ou a arma, possivelmente, perfeito, possivelmente a arma, né? Mas ele usou o produto, o material. O material é o aço. Né? Então, ele levava o aço. Isso não é metafórico, porque para ser metafórico, teria que ter uma relação de comparação. Ele não está comparando nada. O aço está sendo comparado à faca? Não. É uma relação de contiguidade. A faca está contida no aço. Quer dizer, há uma relação de contiguidade entre elas. O aço está contido na faca. Vou usar outra. Né? Se eu digo, por exemplo, papéis, como vos amo. Entenderam? O que eu quis dizer? Que eu amo o quê? Eu amo a celulose do papel? Não, eu quis dizer que eu amo os livros. Né? Mas eu peguei uma parte, a parte constitutiva. Eu gosto muito que isso fique claro. Eu estou andando numa rodoviária e, de repente, eu vejo uma faca e um garfo cruzados, dizendo assim, 500 metros. O que tem a 500 metros? O que tem? O que tem? Um restaurante, perfeito. Eu teria que estar muito doido se achasse que daqui 500 metros eu encontraria um garfo e uma faca. Cara, então aquilo ali, do ponto de vista da imagem, é o quê? É uma metonímia.
é uma parte, o garfo e a faca, para explicitar o todo que estará lá à frente. Então, maneiro? Eu gosto muito dessa figura de linguagem, a metonímia. Quer ver? Às vezes a gente não percebe, mas uma outra coisa que pode ser metonímico é a relação entre o concreto e o abstrato. Se eu digo, por exemplo, na frase simples, o meu amor me acompanha, né? Eu irei aos Estados Unidos juntamente com o meu amor. Ou seja, se eu estiver usando essa palavra, né, expressando que eu irei aos Estados Unidos juntamente com o meu namorado, juntamente com o meu esposo, isso é uma metonímia, porque eu estou substituindo o concreto, que é a pessoa amada, pelo abstrato, amor. Eu vou com o amor. Ou então, por exemplo, se eu digo, hoje eu acordei e vi a felicidade no espelho. Entendem essa frase do ponto de vista da figura de linguagem? Hoje eu acordei e vi a felicidade no espelho. O que eu vi no espelho exatamente? O que eu vi exatamente no espelho? Eu vi uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz. Isso é concreto. Mas dizer eu vi a felicidade no espelho é muito mais elegante, é muito mais poético, é muito mais bonito. Então, isso foi construído por meio da substituição da coisa concreta pela coisa abstrata. Certo? Vamos lá. Vamos para outra figura de linguagem, que eu também gosto muito dessa, que é a onomatopeia. Dê exemplos de onomatopeia aí para mim agora. Quero ver se vocês entendem o que é isso. Ai! Miau! Pum! Puf! Pá! Bum, 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 bum. Pum! Tum, 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 tum. Eu estou aqui reproduzindo o que vocês estão, o que vocês estão mandando. Né? O kkkkkk é uma figura, é uma onomatopeia. Né? Ou seja, onomatopeia, né, então, são reproduções gráficas de ruídos, sons, que normalmente são arbitrários. Por que som tem isso aqui? Ó? Que som tem isso aqui? Ó, é muito arbitrário. Tanto que o latido dos cachorros, em outras línguas, nem sempre é au-au. Existem, às vezes, línguas que é hum, hum, né? Porque o signo, esse ruído é completamente arbitrário. Vamos dar exemplo de como isso poderia aparecer na poesia, na música? Ah, cara, dou uma moeda de R$ 1 para quem me disser uma música que tenha uma onomatopeia. Lembrei uma aqui agora. Splish, splash, fez o tapa que eu dei no escurinho do cinema. Ó, splish, splash, fez o tapa que eu dei, né? Tem o Ana Luísa aqui, plut, plat, zoom, não vai a lugar nenhum. Plut, perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se alguém coloca mais uma música que tem onomatopeia aqui. Aquela do Skank. Qual é, rapaz? Boa. Quem é? Quem é que lembra aí? Uma do Skank. Garota Nacional. Não estou lembrado de... Eu sei uma do Engenheiros. Né? Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra, e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Ratatatá, ratatatá, né? Ele imita o barulho da metralhadora nessa música. Né? Eu lembrei uma da Anitta, Bang Bang. Eu não conheço, não. Bang Bang, mas Bang Bang sem dúvida, onomatopeia. Onomatopeia. Ah, galera, eu lembro que teve uma música que fez sucesso há um tempo atrás, que era uma música da metralhadora.
Era tra, 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 traz, que comandam vão no tra, 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 traz, que comandam vão no tra. Gente, há muita criatividade na música, né? Ou seja, é isso aí. Quadrinhos usam muito de onomatopeia também. Como o quadrinho é uma linguagem mista, uma linguagem que mistura textos verbais e não verbais, é muito comum, né, para provocar, né, para intensificar uma porrada, por exemplo, no quadrinho, no mangá, que se use uma expressão, né, ali em letras garrafais. Tem a do trenzinho, Nicola Batista. Qual é a do trenzinho, meu Deus do céu? Que música é essa? Mas normalmente música de trenzinho tem piuí, 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 né? Piuí, 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 abacaxi, choque, 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 por aí. Isso é música de minha infância. Vamos lá. Outra figura de linguagem, amigos. A assonância e a aliteração. A gente vai falar dessas duas figuras de linguagem hoje juntas. Por quê? Porque as duas se explicam pelo mesmo fenômeno. O que é uma assonância? É a repetição de sons vocálicos num mesmo verso, numa mesma estrutura, né, numa mesma frase. E o que seria a aliteração? Os dois começam com a, cuidado aí, ó, assonância, aliteração. A aliteração é a repetição de letras ou de sons consonantais. Eu só falei letra porque eu queria brincar com litera, a literação. Né? Então, assonância vogal, aliteração, repetição de consoante. Uma vez eu tive uma aluna que ficou assim, revoltada, né? Porque diz que vocês da literatura só criam essas divisões para complicar. Por que não tem uma figura de linguagem que é a repetição do som? Para que dividir, né? Vogal e comparação, vogal e consoante. Bem, gente, porque são duas figuras de linguagem do mundo da fonética. E há uma diferença, né, gritante, né, na fonologia entre uma vogal e uma consoante. As vogais são sons abertos. As consoantes são sons articulados. Normalmente você cria uma articulação, né, que cria barreira ao ar, né, e aí então você desenvolve aquele som. Vamos tentar dar exemplos aqui. Exemplos de uma assonância, repetição de uma vogal. Então, A, E, I, O, U. Deixa eu ver se eu vou conseguir um exemplo bom aqui. Tem uma música do Rapa, onde ele canta assim: a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Né? Olha o que ele está dizendo. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Qual o fonema que se repetiu aqui? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Não é genial esse verso? Perfeito. É a repetição do a. Então, eu tenho aqui uma assonância. Agora, se eu pego aqui uma música, vou pegar aqui agora uma música do... Tem uma música do Engenheiros do Havaí, chamada Parabólica. Ela é assim, ela para e fica ali, parada, olha assim para nada, Paraná. Fica parecida a Paraguaia, para raios em dias de sol para mim. Qual fonema? Qual fonema? P, 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 P. Então, eu tenho aqui uma aliteração. Deixa eu ver aqui o que vocês estão sugerindo. Num delírio lírico, viro, deniro, miro e atiro num tiro preciso. Que legal, não conheço essa música, Daniel.
Agora, perfeito, perfeito. Aí você tem, nesse exemplo que você deu, Daniel, você tem a aliteração ou a assonância? Você tem os dois, perfeito. Eu pensei que você ia deslizar nessa. Foi de cara, os dois. Porque você tem a repetição do O como fonema vocálico e você tem a repetição do D, por exemplo, como fenômeno ou como fonema consonantal. Nicole está falando que tem uma da Xuxa, aquela peito, estala. Não, eu não conheço essa música, não. Deve ter, né? Deve ter. O Rato Eu, a Roupa do Rei de Roma, é a literação? É a literação, sim. Tá? Bem, eu acho legal, depois dessa aula, que vocês fiquem observando as músicas. Tá? Depois eu vou pedir isso a vocês. Quem encontrar aí nas músicas que vocês mais gostam, as figuras de linguagem, né, que nós estamos aqui trabalhando. Tem uma música da Adriana Calcanhoto, que eu gosto muito, em que ela diz: pela janela do carro, pela janela do quarto, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Né? Aqui eu tenho, de novo, a assonância e a literação. Você tem a repetição do E e do A. Pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela. Né? E você tem a repetição, né, do P, do P. Ok, vamos aqui agora para outra figura de linguagem. Vamos falar um pouquinho de pleonasmo. O que é um pleonasmo, gente? Pleonasmo é uma reiteração de uma ideia. É uma reafirmação de uma mesma ideia. Né? Olha só, a redundância é um vício de linguagem. Então, normalmente, quando a língua normativa, né, quando a língua mais formal, né, ele vai se referir ao pleonasmo, acaba chamando o pleonasmo de pleonasmo vicioso, para se referir à redundância. Agora, na literatura, não. Na literatura, ser redundante não é um erro. Né? Só é erro se ficar feio. Porque se você conseguir construir um verso, né, que seja elegante, bonito, reiterando, afirmando mais uma vez, né, isso não é problema. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Então, o João Gabriel está dando o exemplo: vamos fugir deste lugar, baby. Ó, por que ele está dizendo isso? Porque vamos fugir já traduz toda a ideia. Você só pode fugir do lugar onde você está. Não há possibilidade de fugir de onde você não esteja. Então, quando ele diz vamos fugir deste lugar, né, ele está estabelecendo um pleonasmo. Só que isso prejudica a música? Né? Claro que não, claro que não. É a mesma coisa quando o Chico Buarque de Holanda fez aniversário esses dias. Parabéns, Chico! Chico Buarque diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Aqui eu tenho duas expressões pleonásticas: sorri um sorriso. Quem sorri só pode sorrir sorrisos. E me beija com a boca, né? Também é outra expressão aí redundante. Né? Opa, estou gostando dos exemplos aqui, gente. O exemplo que chegou aqui agora foi: eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Se você diz eu nasci há 10 mil anos, só pode ser para trás. Né? Porque ninguém nasce há 10 mil anos à frente. A expressão, né, atrás aí aparece como redundância, como pleonástica. Relembrando, são licenças poéticas, na língua poética isso não constitui erro, ao contrário, constitui virtude.
Virtude estética. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho agora da prosopopeia. Eu elegi as figuras de linguagem mais usuais, aquelas que vocês não podem deixar de saber. O que é uma prosopopeia? É quando eu atribuo a alguma coisa ou algum animal uma característica de ser animado, quando eu atribuo principalmente a coisa características de seres animados. Daí também essa figura ser chamada de personificação. Perfeito. De características a seres inanimados. Alma armada também seria um exemplo de prosopopeia. A alma armada. Bem, eu acho que isso aí figura como um exemplo muito forte de metáfora, né? A alma armada, né? Isso quer dizer uma alma cheia de defesas, uma alma que se protege. Inclusive, eu não posso negar a animação à alma, até mesmo porque a palavra animação vem do latim, ou desculpa, a palavra alma vem do latim anima. Anima é alma. A cama me chama para descansar. Esse é um exemplo maravilhoso de personificação e prosopopeia. A cama me chama. Ó, o ato de verbalizar, de chamar, é típico de, né, seres animados. Então você está usando aí uma prosopopeia. Vou lembrar músicas minhas. Minhas músicas são mais antigas. Tem uma música do Milton Nascimento, a quem eu quero homenagear aqui também na aula, em que ele usa computador velho. Não, não, por que não, Vitor Hugo? Porque o ato de envelhecer não é um ato exclusivo de seres animados ou do ser humano, percebe? Né? Essa caneca fica velha, esse mouse fica velho, né? Então eu não atribuiria isso aí como os personagens a Bela e a Fera. Ó, de alguma maneira, né, atribuir isso aí, aí, deixa eu falar sobre a diferença entre prosopopeia e personificação. A personificação vem de persona, persona, característica, daí vem a palavra personagem. Né? Então, isso seria uma personificação. Né? Quando você pega a Bela e a Fera, você tem ali uma fera, imagine, por exemplo, uma fábula, onde eu atribuo a uma raposa, a um cachorro, atributos humanos. Né? Isso é personificação, sem sombra de dúvida. Ana Luísa, personificação e prosopopeia, se você for olhar a fundo, não são a mesma coisa. Em muitas questões, elas são tratadas como sinônimos. Tá? Mas se você for olhar a fundo, a personificação é quando você atribui características humanas. Humanas. Enquanto que a prosopopeia, né, é usada, né, de maneira mais vasta. Mas aqui, para nós, né, e hoje, em se considerando a maior parte das questões, não há grande diferença ou discussão entre esses dois termos, não. Tá? Vamos lá, ela está dando um exemplo. Opa, agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. Perfeito, o cavalo falando inglês aí, né, é uma personificação. Maravilha. Milton Nascimento, eu ia dizer, tem uma música em que ele diz assim: afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. O nome dessa música é Cio da Terra.
Eu quero que vocês percebam aqui uma prosopopeia usada de maneira profunda, né? Olha, quando ele diz cio da terra, ele está atribuindo à terra, ao chão, né, a característica dos seres animados, que é de terem desejo, né, de terem um organismo que fica preparado e sente desejo para receber a semente, né, e assim reproduzir-se. E olha que comparação bonita, né, para alguém que cuida da terra, para alguém que vai plantar, né, e tem que perceber quando a terra está preparada para receber os grãos. Olha que comparação interessante, né? Ou seja, atribuir à terra as características de uma mulher fértil, de uma mulher que esteja preparada para dar à luz, cheia de desejo. Ah, e aí Alice Costa está chamando a atenção para o paradoxo da música que eu cantei anteriormente. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. Agora eu era, né? Ou seja, quando você usa aqui o pretérito, né? Eu era, e ao mesmo tempo você coloca aqui esse agora, né? Ok, gente, vamos lá. Eu vou falar agora da figura de linguagem, de duas figuras de linguagem, também que devem ser entendidas juntinhas. São elas o assíndeto e o polissíndeto. Perceberam que são parentes, irmãs? Assíndeto, polissíndeto. Para eu entender essas duas figuras de linguagem, basta eu entender o que é um síndeto. Síndeto, síndeto. Vocês sabem o que é isso? Eu acho que vocês devem ter entrado em contato com esta palavra quando estudaram orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Perfeito, Ana Luísa? Um síndeto é uma conjunção. Então, as conjunções aditivas e, mas, também as conjunções adversativas, porém, contudo, todavia, as conjunções concessivas, embora, né? Bem, as muitas conjunções, elas podem ser usadas como elemento poético, né? Pela sua falta ou pelo seu excesso. Quando eu digo, então, que um texto possui polissíndeto, é porque ele tem muitas conjunções. É porque ele repete muito a conjunção. Né? Por exemplo, vamos lá. Exemplo de música. A gente está nessa, né? De um cantar hoje. Tem uma música do Legião Urbana, né? A gente da minha geração só lembra de Legião Urbana. Que é uma música que ele canta assim. E há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E a ferrugem nos sorrisos. Ele repete nessa música pelo menos umas 6 vezes. Né? E há tempos são jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E há tempo a ferrugem no sorriso. Gente, a repetição de um início no mesmo verso, a repetição do início nos versos, a gente chama de anáfora. Mas como esta repetição se dá de modo especial por uma conjunção, eu tenho aqui, então, um polissíndeto. Tá? São figuras de linguagem ligadas à organização sintática. Algumas figuras de linguagem se ligam à sintaxe, algumas figuras de linguagem se ligam ao fonema, algumas figuras de linguagem se ligam à semântica, à significação das palavras, certo? Então, um exemplo de anáfora. Anáfora é qualquer poema ou música que tem a repetição no início de cada verso.
Se eu digo, então, que é para ver se você volta, que é para ver se você vem, que é para ver se você volta, olha para mim, que é para ver, que é para ver, que é para ver. Eu repeti, 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 eu tenho uma anáfora. Agora, o que eu quero que vocês percebam é, se esta repetição conter uma, uma... Se essa repetição contiver uma... Ah, meu Deus, fugiu. Uma conjunção. Se tiver uma conjunção, será um polissíndrome, certo? Sem deixar de ser anáfora, é claro. Inclusive, é importante que se diga, figuras de linguagem coexistem. Tem muita gente que faz essa confusão. Ah, eu pensei que era essa. Né? E quando o professor corrige, às vezes pode ser que tenha a figura de linguagem do professor e tenha a que você falou também. Tá? Porque as figuras de linguagem podem coexistir. Certo? Então, todo polissíndeto é uma anáfora? Gente, de certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Né? Porque todo polissíndeto estrutura, né, esta repetição. Se ela tiver no início de cada verso, é uma anáfora. E o que seria o assíndeto? O contrário. Então, imagina uma série de versos, né, conectados sem conjunção. Ou seja, do ponto de vista gramatical, o que seria um assíndeto? Seria a estruturação de uma série de orações coordenadas assindéticas. Deixa eu ver a pergunta. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de tudo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. Perfeito, perfeito, perfeito. É pau, é pedra. Você tem, né, uma série de orações sendo jogadas sem conexão. E é genial, né, essa música do Bon Jovi. Ele não precisa de conexão. Eu poderia dizer, é pau, mas também tinha uma pedra, mas também tinha uma rã. Eu vi também uma pedra. Não precisa, ele só vai. É pau, é pedra, é o fim. Tem uma outra música que a Elis Regina canta, que é aquela música belíssima, que é Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Aí tem uma estrofe nessa música em que a Elis Regina diz assim: o meu pai foi peão, minha mãe, solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Ó, o assíndeto aí. Descasei, joguei, investi, desisti. Uma série de orações sem conexão. Ok? Esta seria não, não. A, esta daí é anáfora e assíndeto. Ela é anáfora pela repetição do né? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Né? Como você tem a repetição do é uma anáfora, sim. E é assíndeto porque essas orações não são conectadas por conjunção. Perfeito. Queridos, que bom, Alice. A nostalgia boa é sempre um momento de criar, momento de ajuntar as coisas dentro da gente, né? Relembrar coisas boas faz muito bem. Vamos falar um pouco de neologismo. O que é um neologismo? Primeiro aqui, João Gabriel dizendo que exagerado de Cazuza tem assíndato. Me lembra aí qual é a parte, Gabriel? Deixa eu tentar lembrar. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu estou tentando lembrar que assíndato
na música do Cazuza. Eu só consigo lembrar o refrão da música. Assíndeto. Bem, se alguém lembrar, me ajuda. Ah, João Gabriel colocou aqui a parte que tem assíndeto. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Perfeito. É uma sequência de 4 orações coordenadas assindéticas. Perfeito. Perfeito. Gente, criação de novas palavras. Perfeito, perfeito, perfeito. Neologismo. Criar um neologismo é criar uma palavra, inventar uma palavra. É possível músicas com neologismos? Com certeza. Me lembra uma, quem souber. Tem uma música do Raul Seixas, né? Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou ficar maluquez. Existe maluquice, né? A maluquez é um neologismo do... Eu só estou lembrando essa aqui agora. Criação de novas palavras. Vá lá. Só estou lembrando essa. Se alguém lembrar alguma. Na literatura, aí eu conheço muitos neologismos. Quem é o grande mestre do neologismo na literatura brasileira? João Guimarães Rosa, né? A criação dos neologismos mais lindos, né, da literatura. O Guimarães consegue criar palavras, verbos, com uma beleza, uma poesia. Tem um trecho de não sei se foi um conto dele que eu li, em que ele diz que o vento aeiouava na encosta do monte. Olha que verbo maluco. O vento aeiouava. Por quê? Porque o vento, quando passava pela encosta do monte, né, fazia o som, provocava o som das vogais. O vento aeiouava. Né? Só a literatura para construir umas coisas bonitas dessa. Então, vamos lá. Outra figura de linguagem. Gradação. O que é uma gradação? É quando você estabelece numa poesia, uma canção, uma sequência, né, de ideias com clímax ou anticlímax. Quer dizer, o que é clímax? É um ponto alto. O que é o anticlímax? É o ponto baixo. Então, quando você estabelece no poema uma sequência gradativa para chegar ao ponto mais alto, ou uma sequência gradativa para chegar ao ponto mais baixo de uma ideia. Vamos ver um exemplo? Se eu digo, ai meu Deus, música. Com música eu tô pouco. Eu tenho pouco exemplo. Mas se eu digo meu coração almeja, né? Meu coração almeja você, o mundo inteiro, as estrelas e o próprio universo. Veja que aqui eu tenho uma ideia de gradação. Meu coração almeja você, o mundo, né? As estrelas. Então, quando eu vou crescendo gradativamente, né, eu tenho o nome dessa figura de linguagem é gradação. É só vocês lembrarem, né, grade, né, que tem essa ideia de níveis. Níveis. Eu queria lembrar uma música, mas não consigo lembrar a música aqui, não.
Eu poderia mostrar para vocês, por exemplo, uma gradação. Ah, meu Deus, vocês são maravilhosos demais. A Ana Luísa acaba de me dar um exemplo de uma música com gradação, né? Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, né? Eu estou aqui avaliando se isso aqui é uma gradação. Porque para ser gradação, é preciso que vocês percebam não uma sequência, não uma sequência de elementos, mas uma sequência que cria clímax. Por exemplo, se eu digo para vocês, eu fui à feira e comprei maçã, melancia, feijão, né, arroz, isso não é gradação. Então, uma simples enumeração não é gradação. Agora, essa daqui eu acho que sim, nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, né? Nem os... Bem, pode ser tido, sim, como exemplo de gradação. Eu acho que não é um exemplo muito perfeito, porque não tem essa sequência. Mas eu entendi o exemplo. Porque também não tem essa obrigação científica, não é? Se trata de ciência, se trata de, no poema, né, mostrar que ele está engrandecendo. Né? E eu acho que no poema tem isso, quando ele coloca nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. E, inclusive, ele pega e resume tudo isso, né, que seria tudo isso seria o clímax. Né? Então, nesse sentido, tem sim. Do ponto de vista da ideia, tem sim, né, uma gradação aí. Ok, sabe o que eu percebo que tem gradação? Quando você visualmente vê aquela imagem da teoria da evolução de Darwin, sabe? Aquela teoriazinha que tem, do ponto de vista da imagem, onde você tem um macaco, aí depois você tem um homem de Neandertal, Homo sapiens, né? Você vai tendo ali uma gradação através da imagem. Outra figura de linguagem, hipérbole, exagero. Então, exagero, exato, uma hipérbole. Né? Inclusive, você pode daí criar um adjetivo, quando eu falo, por exemplo, que o autor manifestou-se de maneira hiperbólica. Pode aparecer isso nas provas. Então, cuidado. O autor manifestou-se de modo exagerado. Certo? Vamos dar exemplos? Aqui eu tenho o exagerado do Cazuza, né? Tem um momento na música em que ele diz: paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Gente, 1000 rosas, por maior que seja o amor, é exagero. Principalmente no preço que a rosa está. Se bem que ele roubou, né? Te trago 1000 rosas roubadas, 1000 rosas só roubada mesmo. Mas, de qualquer maneira, isso é exagerado, porque é só uma forma de falar. Morrer de fome, mar de lágrimas, perfeito. E por que isso acontece? Porque, às vezes, você quer dar a dimensão do seu sentimento e não da realidade. E o seu sentimento, a forma de você sentir a realidade, é uma. A realidade é outra. Né? Por exemplo, o seu namorado se atrasa 15 minutos. Só que você está tão ansiosa, você está tão angustiada, que quando ele aparece, você diz: poxa, amor, 2 anos aqui te esperando, pô, e você nem liga, nem avisa, nem fala nada. Por que você fala 2 anos? Porque se você falasse: pô, amor, tô aqui 15 minutos te esperando, ficaria sem sentido. Porque não é a realidade exata, né, que me provoca angústia. É o mundo da sensação. E o mundo da sensação percebe a realidade de modo distinto. Ou, às vezes, a hipérbole tem um sentido crítico. Tem um sentido crítico.
É porque você critica por meio do exagero. Veja que, por exemplo, alguém comete um erro no mundo da política. É muito comum que tirinhas, charges exagerem aquele vício, aquele hábito, né? Exatamente para poderem provocar sátira, risada. Do ponto de vista da figura de linguagem, uma charge ou uma caricatura que aumente demais as proporções, né, de uma pessoa, opera por meio de hipérbole. A caricatura é uma hipérbole visual. Ok? Quem tem exemplo aí de exagero? Aqui, como é que é essa música? Gente, eu não conheço essa música. Eu sei, eu não estou sabendo cantar. Eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Eu sei, eu estou lembrado dessa música, mas não sei cantar, não. Mas é um muito bom exemplo, muito bom exemplo. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de frio se você não me amar. É lindo isso. Exagero, perfeito, perfeito. Então, vamos nessa. Outra figura de linguagem é o hiperbato. Não confundir com hipérbole. Hipérbole, exagero. Né? Hipérbato é a inversão sintática na frase. É a inversão. Vou escrever. Vou ver aqui, a Alice Costa mandou mais um exemplo de exagero. Vou escrever mais de 1 milhão de canções para você ouvir. O meu amor é teu. Teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua. Sem você, não, com você eu já estou na tua. É um rap. Ok. É a mesma música. Vamos lá. Então, o que é o hipérbato? Hipérbato é a inversão. Nicole está dizendo que tem uma música da Clarice Falcão em que ela diz: o que eu bebi dá para encher um navio. Não tem fígado que resistiria a uma coisa dessa. Mas é uma boa imagem hiperbólica. Ok, gente? Então, voltemos ao hipérbato agora. Hipérbato. Exagero. Ou, desculpa, é inversão. Inversão como, professor? Inversão? Inversão de quê? Inversão dos elementos da ordem sintática na frase. Então, o hipérbato também é uma figura de linguagem, né, que opera no nível sintático. E para que eu entenda o hipérbato, eu preciso entender que na sintaxe da língua portuguesa há uma ordem natural. Natural. Que ordem é essa? Sujeito deve ser a primeira coisa que aparece. O sujeito da frase. E depois do sujeito? O verbo. O verbo. Né? E lembrando que dentro do sujeito há também uma ordem. O núcleo do sujeito deve vir primeiro. Depois do núcleo do sujeito, né, os adjuntos adnominais, né, que complementam esse nome. Então, depois do sujeito vem o verbo. Depois do verbo, vem os complementos do verbo. Quais são os complementos do verbo? Quais são as palavras que complementam o verbo? Né? Objeto direto, o objeto indireto, né? o adjunto adverbial, tudo aquilo vem depois. Essa seria a ordem natural. Então, vamos pegar uma frase comum. Eu vou dizer que o professor, né, com os seus aparelhos tecnológicos, entrou em contato com os alunos que estavam em casa. De novo a frase. O professor
com seus aparelhos tecnológicos, entrou na casa, não, entrou em contato com os alunos que estavam em casa. Sujeito, o professor com os seus objetos tecnológicos. Verbo, entrou. Entrou. Complementos do verbo. Quem entra, entra em, né? Entrou onde? Desculpa, entrou em, entrou onde? Entrou na casa, né? Entrou em contato com os alunos. Que alunos? Alunos que estavam em casa. Essa ordem direta. Acontece que eu poderia organizar isso das mais variadas maneiras possíveis. Eu poderia dizer, com os seus aparelhos tecnológicos, entrou em contato com os alunos que estavam em casa, o professor. Vamos mudar de novo. Né? Com os alunos que estavam em casa, né, entrou em contato o professor com os seus aparelhos tecnológicos. A ordem, portanto, né, é extremamente móvel. É diferente de outras línguas, né? A língua inglesa, por exemplo, né, que é engessada, estática, né? I see a beautiful girl. Eu olho uma moça bonita. Não pode arranjar essa frase de outra maneira. Né? Essa sequência é imóvel. Na língua portuguesa, não. Na língua portuguesa, né, você tem esse caráter, né, móvel, que é tão próprio da língua latina. Então, exemplo mais conhecido da língua portuguesa, de hipérbato, o hino nacional. Né? Ocorre hipérbato no cultismo? Ô, Daniel, muito boa pergunta, porque nós poderíamos reformular sua pergunta de outra maneira. Ocorre hipérbato na linguagem barroca? Né? Muito, porque sendo uma linguagem labiríntica, complexa, a ordem direta nunca é oferecida. Né? Então, o que é isso? É o cultismo, sem dúvida. O cultismo joga com as palavras, brincando com essa, né, mobilidade. O Gregório de Matos vai dizer: nasce o sol e não dura mais que um dia. Seria mais fácil dizer: o sol nasce. O simples fato dele mudar aqui, ó, nasce o sol, eu já tenho uma inversão. Percebe? Eu ia dizer que o exemplo mais comum de hipérbato é o hino nacional. Porque o hino nacional, o iniciozinho dele, é incompreensível. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. A maior parte das pessoas que cantam isso não entendem o que cantaram. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Quando você coloca na ordem direta, quem é o sujeito? As margens plácidas do Ipiranga. Esse é o sujeito. As margens plácidas do Ipiranga, qual verbo? Ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante. De quem? De um povo heróico. A frase na ordem direta seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Só que na ordem direta não casa com a música, né? Não casa com a música. Então você tem essa inversão sintática. Dar exemplo de músicas com inversão sintática tem muitas, assim. Né? A maioria das músicas não diz as coisas na ordem direta. Bem, deixa eu ver. Que figura de linguagem falta? Galera, tem uma figura de linguagem que é muito legal, ela não é tão usada, mas é a paronomásia. Já ouviram falar? Paronomásia. Quando eu pego duas palavras que se parecem, se eu digo, por exemplo,
Se eu digo diva, o que é uma diva? Uma pessoa, né, uma pessoa muito chique, ela é uma diva, né? E a palavra divã, divã, aquele sofazinho, né, onde se deita lá na sala do psicanalista. Diva e divã. Essas duas palavras são palavras antônimas, homônimas. Elas são o quê? Elas são de greve, até vocês me responderem. Diva e divã são parônimas, perfeito. É daí que vem o nome dessa figura de linguagem, paronomásia. Paronomásia seria a aproximação entre duas palavras que se parecem. Então, vamos pegar um exemplo? Se eu pego palavras que se parecem. Tem aquela música do Almir Sater, vocês não devem conhecer. As minhas músicas são tudo velhas, né? Por isso que eu peço que vocês me deem exemplo com as músicas de vocês. Tem uma música do Almir Sater que diz assim: ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Olha que lindo isso. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, eu tenho aqui palavras parônimas. O nome dessa figura de linguagem é paronomásia. Ok? Gente, essas figuras de linguagem que eu tratei aqui com vocês são as mais comuns, as que mais caem nos vestibulares, aquelas que vocês não podem deixar de conhecer. Então, existem dezenas de outras. Existem outras com nomes complicadíssimos. Já ouviram falar de uma figura de linguagem chamada anadiplose? Uma anadiplose, meu Deus. Você pensa que está te xingando. Mas a anadiplose é quando você começa o verso de um poema com a última frase do outro, com a última frase do verso anterior. Exemplo: pequei, Senhor, é bem verdade. É verdade que vos hei ofendido. Vos tenho ofendido minha maldade. Sabe, eu pego o primeiro verso do meu... A primeira palavra do meu verso é a última do verso anterior. Vou criar um exemplo aqui, né? Um exemplo que vai brotar agora, né? Ou seja, eu quero bastante estudar pelos meios virtuais. Meios virtuais que são tão difíceis. Difíceis, pois me colocam diante da coragem. Coragem de prosseguir adiante. Adiante num caminho que não sei. Não sei porque não estou preparado. Não estou preparado, entendem? Isso seria, por exemplo, na literatura anadiplose. Mas há muitos nomes, há muitas figuras de linguagem. As mais importantes foram essas que eu trabalhei com vocês aqui. Eu queria, então, no restinho de tempo que temos, eu vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês, mas no restinho de tempo que temos, ver se vocês... Eu vou cantar uma música ou declamar um poema e eu quero ver quem é que diz aí a figura de linguagem. Então, deixa as mãos a postos, né? Deixa as mãos aí preparadas para digitar. Eu vou fazer a chamada. Só 5 minutinhos, 5 minutos eu faço a chamada e em 5 minutinhos eu faço aqui essa brincadeirinha com vocês. Então, primeira música. Lembrando que uma música ou um verso pode ter mais de uma figura, certo? Então,
Primeira, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Metáfora, perfeito, tem metáfora, porque você tem uma série de comparações aí, uma série de expressões comparativas, mas você tem também o quê, gente? Eu sou a luz das estrelas, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Você tem uma repetição que nós chamamos de anáfora. Anáfora. Então, eu tenho metáfora e anáfora aqui nessa expressão. E aí, depois, quando ele termina essa música, ele diz: né, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu quero que vocês me digam qual a figura de linguagem está aqui. Eu sou, eu fui, eu vou. Gradação, perfeito. Né? Eu sou, eu fui, eu vou. Você tem uma gradação. Personificação não, porque você não sabe quem está dizendo. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Né? Quem está dizendo? Esse eu aí. Pode ser um homem, né? Pode ser. E quando ele diz isso, ele está dizendo de maneira metafórica. Então não é uma personificação. Deixa eu pegar outra aqui. Se eu pego a música. Deixa eu ver. Tem uma música do Skank, chamada Jack Tequila, em que ele diz assim: Jack é uma menina tão bonita que enjoa, enjoo de vertigem, viagem de avião, hálito de virgem, dois olhos de amêndoa, da cacadela, macaca, gazela. Eu quero que vocês me digam qual a figura de linguagem que está aqui. Jack é uma menina tão bonita que enjoa, enjoo de vertigem, viagem de avião. É um Gente, você tem a repetição de um som. Vertigem, viagem de avião. Uma aliteração. A repetição aqui se dá exatamente no fonema V. V. Agora, quando ele fala lá embaixo, quem respondeu aí a sonância? Quando ele fala lá embaixo, ó, vacacadela, macaca, gazela, aí você tem a sonância. Você tem a repetição do A e do E. Né? Essa música é toda cheia de brincadeiras de sons. Mais adiante ele vai dizer: égua, língua, míngua, minha mágoa, oh, oh, yeah. Né? Míngua, minha mágoa. Aqui você tem exemplo de novo de aliteração. Gente, eu não falei de uma figura de linguagem, mas que eu acho muito legal, e eu queria ver um trechinho aqui e ver se vocês me dizem qual é. Tem uma música da Legião Urbana em que ele diz assim: vamos celebrar nossa justiça, nossa ganância e difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Qual a figura de linguagem aqui? Nós não falamos sobre ela. É a ironia. Perfeito, João Vitor. Ironia. Quando você ironiza, né, você também está usando um efeito, né, literário. Vamos celebrar nossa justiça, nossa ganância e difamação. O verbo celebrar é usado normalmente quando você deseja festejar alguma coisa positiva. Aqui nessa música é visivelmente irônico. Né? E se eu canto a soldados armados, amados ou não? Qual a figura de linguagem que está aqui? A soldados armados, amados ou não. Soldados armados, amados ou não, tem assonância. Muito bem lembrado, Ana Luísa.
Mas tem também o quê? Tem a literação, a soldados armados, tem por causa do D, a repetição do D. Perfeito. E tem o quê? Paradoxo? Uma pessoa armada não pode ser amada? Não. Eu não vejo paradoxo aí, não. Paradoxo tem que ser ideias conflituosas. Seria o quê? Paronomásia. Armado, amado. São duas palavras que se parecem. Ok? Então, você tem aí figuras de som, né, paronomásia, aliteração e assonância. E se eu canto aqui a música do Skank, para terminar, né? É como não sentir calor em Cuiabá, ou como no arpoador e não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política. Eu tenho comparação. Perfeito, perfeito, perfeito. Galera, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês estão afiados. A galera que participou aqui jogou muito legal. Morrer de raiva também tem exagero, claro, claro, Alice. É como não morrer de raiva com a política. Perfeito, perfeito. Tem hipérbole também. Queridos, nossa revisão por hoje fica aqui. Né? Acredito que semana que vem a gente vai revisar mais alguns pontos, tá? E aí agora eu vou fazer a chamada rapidamente. Nós somos 55, estamos todos aqui, não estamos? Não? Ok, vou fazer a chamada aqui rapidinho. Falta quem, gente? Alguém sabe quem faltou? Aí eu já teria essa informação. Ok. Então, Ágata. Presente. Alexandre, à medida que vocês forem respondendo, vocês já podem sair. Alexandre Fonseca. João Emanuel está na sala? João Emanuel. Bem, é só ele, então, né? João Manuel. Ok. Galera, eu vou ser mais prático hoje, então, porque eu tenho que preparar a aula do segundo ano aqui e o tempo de transição é muito curto, né? Muito rápido, também para vocês descansarem, respirar um pouquinho nesses 10 minutos aí. Ok? Galera, adorei a aula de hoje, me diverti bastante com vocês, né? Estou aqui de alma lavada. Valeu. Gostei demais, gente. Obrigado. Ô, Jorge, minha internet Oi. caiu, mas eu tô aqui. Tranquilo, tranquilo.